Oi gente, mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. O vídeo de hoje eu quero começar sobre uma frase que eu ouvi de uma menina esses dias, que ela falando assim, eu tô um pouquinho rouca hoje, tá gente? Mas vamos lá. Ela falando que ela sentia que Deus estava castigando ela pelo que ela estava vivendo, né? E já de cara, assim, eu já quero dizer pra você que o deserto, ele não é um castigo de Deus pra gente. Eu sei que muitas das vezes até passa isso na nossa mente, que Deus está nos castigando por alguma coisa que você fez. Mas Deus, ele não castiga ninguém. Não, Deus está te tratando, entenda isso, né? Porque é tanto sofrimento que a gente está passando, que às vezes a gente acha que Deus ali tá querendo o nosso mal até. E não é por aí, gente. O deserto, ele não é castigo. O deserto, ele não é só sofrimento. Você precisa entender que Deus permitiu você entrar num deserto. Ah, Elaine, mas Deus está permitindo todo esse sofrimento, o sofrimento dos meus filhos. Deus está permitindo isso? Infelizmente, sim. Né? Até mesmo que para Deus, pro diabo, né, pro inimigo, ele entrar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão para Deus, né? Falou, não, com casa, com isso, rico, com posse, isso é fácil. Ser crente, né, digamos assim, crer em Deus. Agora sem nada, como é que vai ser? Então ele foi lá e Deus permitiu que ele tirasse tudo de Jó, exatamente para que Jó mostrasse o quanto ele era temente a Deus, o quanto ele confiava em Deus. É aquela famosa frase, né? Deus me deu, Deus me tomou. Então, o que a gente precisa entender é que o deserto que a gente está vivendo hoje é uma forma de Deus nos tratar e de nos cuidar. Só que nós precisamos permitir esse cuidado, esse tratado, porque esse tratamento, né? Porque que acontece? A gente, quando entra num deserto, a gente fica focado só na dor, só na injustiça, né? Que o que você está vivendo é injusto. Eu pensei muitas vezes isso, eu achava que o que estava acontecendo comigo era pura injustiça, porque eu não merecia aquilo que eu estava vivendo, porque ao meu ver, os meus erros, né, porque eu já tinha reconhecido, eu já entendi os meus erros, eram tão pequenos, eram tão poucos, que não merecia estar vivendo aquilo, que na verdade quem era para estar sofrendo era meu marido, né, meu pensamento era sempre assim, né, ele que tinha que estar sofrendo, não eu, né, porque eu não fiz nada demais, né, eu errei aqui, errei ali, mas o que eu comecei a entender é que talvez Deus tivesse me dado várias oportunidades durante ali o meu casamento, mas eu nunca consegui enxergar que eu precisava de uma mudança. Eu falava muitas vezes, eu vou esperar ele mudar, eu vou esperar ele fazer uma coisa, eu vou esperar ele ter uma determinada atitude para eu ter uma outra atitude. E muitas das vezes o pensamento dele era o mesmo que o meu. Eu vou esperar ela fazer isso, eu vou esperar ela parar de fazer aquilo para que eu possa mudar. E ficava dois ali quebrando a cabeça, batendo a cabeça, esperando a mudança de um do outro, até que dando inúmeras brechas para o inimigo, até que o inimigo entrou e fez toda aquela bagunça que ele fez, né? Então, a gente precisa entender que o deserto, ele é muito mais, né, do que só pela sua restauração do seu casamento. Eu falo muito isso para vocês, né, que a primeira restauração precisa ser a nossa. E eu vou falar de todo o meu coração, gente. Não adianta o seu cônjuge voltar se você não conseguiu ter nenhum aprendizado no deserto. A gente tendo aprendizado no deserto, não é fácil. O pós-deserto, né, que a gente fala, você imagina com quem não conseguiu aprender nada. Ah, Elaine, mas o marido volta mesmo, a gente cometendo erros, pode voltar, como eu já vi casos,
que o marido volta a esposa, né? Ou ao contrário, né? A esposa volta com o marido que estava lutando pelo casamento, tendo erros, cometendo erros ainda, pode voltar. Agora, eu vou ser bem sincera pra você, se isso vai durar, porque os mesmos erros vão continuar sendo cometidos. Você tá me entendendo? O cônjuge, ele conseguiu, que foi embora, ele conseguiu enxergar o erro dele, ele conseguiu entender. Mas a pessoa que ficou, muitas das vezes, não conseguiu compreender os erros dela. Não conseguiu ainda colocar Deus acima de tudo. Então, quando surgir os primeiros problemas, as atitudes vão ainda ser as mesmas, a não ser que comece sim uma mudança a partir daquele momento, né? Porque, vou ser bem sincera, sem mudança, gente, pelo menos de um lado, não existe restauração de casamento, tá bom? Então, o que vocês precisam entender é que o deserto, ele precisa ser utilizado ao seu favor. O tempo do seu deserto, ele precisa ser levado em consideração que Deus quer te tratar, Deus, ele quer te moldar, não só para o seu casamento, mas para tudo em volta, para sua família, para o seu trabalho, para sua igreja, né? Muitas das vezes, e como acontece muitas vezes, tem pessoas que estão na igreja, que entram no deserto e são da igreja, mas muitas das vezes estão indo ali na igreja como um hábito. Não tá ali na igreja como... Eu tava conversando isso com meu marido esses dias. Que a pessoa começa a ver ali que aquilo ali, o culto em si, digamos assim, né? Ele tem uma rotina, né? De hinos, depois tem uma rotina em si, né? Primeiro começa os louvores, depois o pastor dá os informativos, é passada a oferta, e depois vem a palavra, né? É uma rotina. Então tem pessoas que começam a ficar assim, sabe? É uma monotonia, não tá nem ali, tá nem aí, sabe? Assim, às vezes absorve a palavra, às vezes não, às vezes mal ouviu a palavra, saiu da igreja, já tá nem aí. Como muitas pessoas falam, nossa, nem parece que veio da igreja, e é o que mais acontece, né? Perdeu o amor de estar ali, de às vezes estar ajudando na igreja, participando de alguma coisa ali dentro da igreja, ou faz por pura obrigação, porque senão as pessoas vão achar ruim que não tá participando. Você tá me entendendo? A gente precisa começar a gostar de fazer as coisas por amor, né? Eu falo muito até em relação à minha casa. Eu comecei a ter amor em arrumar a minha casa. Aí, Elaine, mas é muito cansativo. Nossa, e como é? Às vezes eu brinco lá no Instagram, né, da louça aqui. A louça aqui não para o tempo todo, todos os dias, uma louçarada danada. Mas graças a Deus, gente, é isso que a gente precisa pensar. Se tem louça é porque teve comida. Aí esses dias até uma menina falou assim, se tem muita louça é porque a família tá reunida. E é verdade. A gente precisa parar de reclamar. A gente precisa começar a entender. Se tem casa suja é porque tem gente ali dentro sujando a casa. Imagina o quanto deve ser chato e triste uma casa vazia. Ela não vai ser suja, mas também é triste. Então a gente precisa entender do cuidado de Deus com a gente todos os dias. Entenda, o que você está vivendo hoje vai ser muito pequeno diante das promessas e diante de todas as bênçãos que Deus pode te proporcionar. Mas você precisa estar de coração, de mente aberta, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, dê o like, compartilhem e Deus abençoe a todos.